Olá, pessoas, tudo bem? Bom dia para vocês, boa segunda. Boa segunda, assim, na medida do possível, né? Porque nós tivemos um final de semana triste, trágico, porém previsível. Porque se nós analisarmos o cenário político brasileiro, não era de se espantar e, assim, não demoraria muito que tragédias como essa que aconteceu no final de semana envolvendo o Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, viesse a acontecer. Porque, como eu disse, já era meio que tragédias anunciadas. Do que eu estou falando? Nesse final de semana, nós ficamos sabendo da notícia de que o tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, foi assassinado por um apoiador do atual presidente da República, numa demonstração assim de total falta de civilidade. E como eu disse, isso já era uma questão de quando ia acontecer e não se ia acontecer, porque o que nós estamos assistindo nos últimos tempos é essa polarização irracional da política brasileira. Mas quando a gente fala em polarização, essa polarização, a pessoa vai dizer, mas a polarização sempre existiu. Sim, mas ela existia de forma civilizada. Mas desde que o atual presidente ascendeu ao poder, essa polarização se tornou algo muito mais pernicioso. Se nós formos analisar, por exemplo, durante anos, a polarização era entre PT e PSDB, e havia as divergências políticas, havia o debate político, havia a discordância, mas não descambava para a violência. Durante todas as campanhas presidenciais, tirando o faniquito que o Aécio deu quando perdeu para Dilma, né, aquele chilique que ele deu lá, mas mesmo assim não descambou para a violência, a gente sempre assistia ao embate de ideias. Mas desde que o Valdemar, que está no Planalto, ascendeu ao poder, a coisa mudou e essa discussão política se tornou mais virulenta e mais violenta, mostrando que o bolsonarismo, que a gente sempre disse isso, ele é mais do que um movimento político, ele é anticivilizatório, né? Ele é um movimento anti-humano, porque eles não conseguem conviver com a diferença, não conseguem conviver com a discordância. Você discordar de alguém é algo saudável, é algo que faz parte da democracia, mas os adeptos da seita bolsonarista, eles são incapazes de aceitar opiniões contrárias, eles são incapazes de aceitar que alguém pense diferente deles. Por quê? Porque eles representam a anticivilidade, eles são anti-humanos, né? Eles são contra a civilização, são mentes primitivas, pré-históricas. E quem apoia, quem segue esse governo, quem ainda está defendendo esse povo, pensa igual. Muita gente, a gente conversando sobre política, fala assim, mas a gente não sabia que o Valdemar era desse jeito, a gente não sabia que ele se comportaria assim. Gente, por favor, essa desculpa não cola mais. Lá no passado, ainda na época da eleição, durante a campanha de 2018, ele subiu num palanque com uma metralhadora e disse, vamos metralhar a petralhada. Então ele já convidava os seus adeptos e seus seguidores a cometerem assassinato contra os seus inimigos políticos. Então quando a pessoa fala assim, mas ele não tem culpa. Claro que ele tem culpa, porque o discurso de ódio dele fomenta o ódio nos seus seguidores. E quem disse que não imaginava que ele era assim, ou tá agindo de má fé, ou tá mentindo, ou porque é imbecil mesmo, porque todas as cartas foram colocadas na mesa. Ele nunca escondeu. Uma coisa a gente não pode negar. Esse cara nunca escondeu que ele era misógino, homofóbico, racista, que ele odiava pobre, preto, LGBTs, mulheres. Isso ele nunca escondeu. Então não dá pra agora a gente fingir que não sabia. Não dá pra agora algumas pessoas que votaram nele falar, mas eu não imaginava que ele era assim. Ele nunca escondeu. Ele nunca fingiu que era outra coisa. Então não venha com essa desculpa, porque essa desculpa não cola. Quando você vê o comportamento dele, você percebe que ele é um sujeito incapaz de se solidarizar com os outros. Ele é incapaz de se colocar no lugar das outras pessoas. É uma pessoa que não tem a capacidade de sentir empatia por outras pessoas.
Ontem, quando teve essa notícia, eu estou gravando esse vídeo na segunda, mas ontem, quando explodiu a notícia desse assassinato, e todos os candidatos e a maioria dos políticos emitiram notas e vieram a público para se solidarizar com as famílias, o presidente foi incapaz de fazer isso. Até na hora de supostamente defender a democracia, ele aproveitou o espaço para continuar fomentando o ódio contra as esquerdas, contra os seus opositores políticos. Ele foi incapaz de ser solidário com a família do moço assassinado. Pelo contrário, ele usou o seu discurso para reforçar a ideia de ódio contra os seus inimigos. Isso mostra de forma flagrante o tipo de pessoa com a qual nós estamos lidando. Então, se você ainda apoia esse governo, se você ainda apoia esse presidente, você não tem desculpa de falar, mas ele não é assim, mas ele não é assado. Você sabe muito bem como ele é. E se você continua apoiando, é porque você pensa igual. A essa altura do campeonato, se você ainda apoia esse governo e apoia esse sujeito, esse cidadão, sinto muito em dizer, mas você perdeu completamente a sua humanidade. Sabe aquela característica que torna a gente humano, que nos torna pessoas? Pois é, a sua já foi pro beleléu, você já perdeu completamente. Você, assim como ele, é a anti-civilização, é a anti-humanidade. E se você ainda apoia e se diz cristão, a coisa é mais grave ainda, porque você não entendeu nada sobre a mensagem do Cristo, você não entende nada sobre amor ao próximo. Você, inclusive, envergonha os verdadeiros cristãos. É isso, né? Vamos ver se a investigação vai seguir um rumo legal, porque a delegada que está investigando parece que ela também andava destilando ódio contra o PT, enfim, né? Tudo muito complicado nesse país, tudo muito estranho, um país muito mais complexo que poderia imaginar qualquer autor de ficção. Mas a gente continua aqui lutando todo dia em nome da democracia. É isso, eu volto a qualquer momento. Tchau, boa segunda para vocês.